Mas eu quero, senador Donizete, aqui primeiro fazer aqui um registro, porque estive hoje à tarde lá no Ministério da Educação, portanto, participei lá da solenidade de transmissão de cargo do novo ministro da Educação, ou seja, a ocasião em que o ministro, o professor Renato Janine, ex-ministro, transmitiu o cargo ao novo ministro Aloísio Mercadante, a quem aqui quero, não só na condição de coordenadora do Núcleo de Educação da bancada do PT, mas em nome da bancada do PT aqui no Senado, dar as nossas boas-vindas, dizer da nossa confiança de que o ministro, na verdade, ao retornar ao Ministério da Educação, sem dúvida nenhuma, vai retomar o trabalho que ele fez lá no período de 2012 a 2014, como ele próprio diz, retorna exatamente ao Ministério da Educação para cuidar da grande urgência nacional, que é exatamente a agenda da educação. A agenda essa definida pela presidenta Dilma em seu discurso de posse como a prioridade das prioridades. E o ministro Mercadante, portanto, dizia da alegria dele de retornar ao Ministério da Educação para cuidar dessa agenda que a presidenta estabeleceu como a prioridade das prioridades, ou seja, o mais importante desafio estratégico de nossa sociedade, desafio esse que garantirá a sustentabilidade dos imensos avanços sociais e a cada jovem brasileiro exatamente o seu passaporte para o futuro. E foi exatamente por ter essa compreensão do caráter estratégico, estruturante que tem a agenda da educação para o desenvolvimento do nosso país, que a presidenta Dilma, em boa hora, com muita sensibilidade e com muita sabedoria, elegeu o lema do seu segundo mandato como pátria educadora. E que fiquem certos, pátria educadora que ela vai trabalhar para avançar até 2018, com respaldo de mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras que sufragaram o voto na presidenta Dilma na disputa de segundo turno de outubro de 2014. O ministro Mercadante hoje, senador Donizete, colocava aqui a bússola da gestão dele à frente do MEC, é o Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação que, inclusive, quando ele esteve lá no período de 2012 a 2014, teve a oportunidade, na condição de ministro, de dar exatamente a sua contribuição. Plano Nacional de Educação esse, que é bom que se diga aqui, foi sancionado pela presidenta Dilma sem nenhum veto. Plano Nacional de Educação, na verdade, é a agenda mais importante para o país, na medida em que nós queremos, com o novo Plano Nacional de Educação, construir mais avanços, mais conquistas para a educação do nosso povo. E o ministro hoje colocava exatamente do seu empenho, do seu compromisso para realizar as metas do novo Plano Nacional de Educação, que deve ser feito através de um diálogo propositivo e intenso com os governadores, com os prefeitos, com os secretários de educação, estaduais e municipais, com os movimentos sociais, com os profissionais da educação e com os parlamentares, inclusive da Câmara, dos deputados do Senado Federal, em todas as esferas. Plano Nacional de Educação, que tem lá como desafio
a gente, no próximo ano, chegar à meta dos 10% do PIB para a educação, aliás, nos próximos 10 anos. Para tanto, nós precisamos preservar a lei que tratou da partilha dos royalties, que consignou que 75% do petróleo, bem como 50% do Fundo Social do Pré-Sal, deva ser destinado exatamente para a educação. Esses recursos são importantes, né, para fazer com que tenhamos o financiamento necessário para construir, para realizar as metas do novo Plano Nacional de Educação, que passam desde a questão da expansão e fortalecimento da educação, com mais creches, com mais educação em tempo integral, né, com mais educação profissional, com mais ensino superior, né, com mais formação, políticas de formação para os profissionais da educação de todo o país e apostando firmemente, né, na dignidade e valorização salarial e profissional do magistério brasileiro, realizando as metas 17 e 18 do novo Plano Nacional de Educação, ou seja, nos prepararmos para realizar, para implementar o novo piso salarial nacional consignado no novo Plano Nacional de Educação, que tem como eixo exatamente equiparar o salário médio dos professores aos demais profissionais com formação equivalente, né? O ministro, portanto, hoje destacava os programas para nós que são considerados prioritários, como, por exemplo, né, o programa Mais Educação. Nós não podemos, de maneira nenhuma, negligenciar com o programa Mais Educação. Aliás, fizemos hoje uma belíssima audiência na Comissão de Educação e Cultura aqui do Senado. Por que nós não podemos negligenciar com o programa Mais Educação? Porque o programa Mais Educação, que começou exatamente em 2007, no governo do presidente Lula, é, sem dúvida nenhuma, a iniciativa mais adequada para que a gente possa avançar no que diz respeito à questão da educação em tempo integral, senador Donizete. Que esse é o nosso sonho, né? O sonho que a gente acalenta é de ver o nosso país, a exemplo de outros países, assegurando a educação em tempo integral às nossas crianças, aos nossos adolescentes. E o Plano Nacional de Educação tem uma meta exclusiva sobre isso, quando coloca nos próximos 10 anos a gente sair, né, dos menos de 10% hoje, que é o percentual de educação em tempo integral no nosso país, e chegarmos no mínimo a 50%, né? Nós temos, na verdade, o outro programa que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, né? Enfim, nós temos o ProUni, nós temos o FIES, nós temos o Enem, nós temos o SISU, nós temos a Universidade Aberta do Brasil, nós temos os programas de assistência assistência estudantil, né? Nós temos o Proinfância, né, que vai possibilitar a gente avançar no sentido de levar mais creches para as nossas crianças por esse país afora. E essa é mais uma meta também no nosso novo Plano Nacional de Educação. Só me dá uma parte, senador? Pois não. Nós temos ouvido aqui no Senado, por parte da oposição, e às vezes na rua, ironizar a questão da presidenta ter anunciado a pátria educadora como lema, como slogan desse governo, como centro desse governo. E ouvindo a senhora pronunciar aí esse excelente pronunciamento, senadora Fátima, a senhora enumerou uma série de programas da educação no país, fruto dos governos do Partido dos Trabalhadores, que por si só já garante essa ideia da pátria educadora. O fato de fazer com que milhões de jovens brasileiros possam ter acesso
às universidades via o programa ProUni, o fato de ter aumentado as vagas e os recursos para o FIES, hoje, quando fala reduziu vaga no FIES, vem cá, cara pálida, quantas vagas mesmo tinha no FIES nos governos há 13 anos atrás? Quantas vagas tinha de ProUni? Pois é. Quantas escolas técnicas federais tinham? Quantas universidades? Aliás, as universidades, a senhora lembra muito melhor do que eu, que a senhora é atuante na educação, estavam todas sucateadas, que era um instrumento para poder privatizar as universidades federais. Isso foi recuperado. Tem um momento de dificuldade em função da crise, como debatíamos aqui com o senador Wellington, mas é um momento conjuntural que vai ser superado, e esse corte orçamentário hoje, que foi necessário, não vai interromper esse processo da pátria educadora que não começou agora. Já vem de longe nos governos do PT, por tudo que a senhora mostrou aqui para nós hoje. Então, quem não quer pátria educadora é quem quer entregar o pré-sal para o capital internacional. Com certeza, senador. Eles não querem pátria educadora. Com certeza. Então, a presidenta Dilma quer, o Partido dos Trabalhadores quer, o povo brasileiro precisa e quer, e certamente haveremos de consolidar o Brasil como o país da educação, né, evoluindo sempre e libertando e emancipando sempre o povo brasileiro. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, senador Donizete, e o consistente a parte que Vossa Excelência faz aqui, a reflexão, né, que ora, né, desenvolva aqui na tribuna do Senado sobre o tema exatamente da educação. E eu quero ainda acrescentar, senador Donizete, que, na verdade, Vossa Excelência colocou muito bem, o momento hoje é conjuntural, é um momento pontual. Claro que nós estamos preocupados, sim, né, com a questão do contingenciamento orçamentário, evidentemente que isso trouxe dificuldades, né, no que diz respeito à questão da educação, mas quero aqui afirmar com toda tranquilidade, isso é conjuntural, isso é pontual. O fato é que os governos do Partido dos Trabalhadores, o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma, que, junto com a sociedade, com os movimentos sociais, com diversas instâncias da sociedade, inclusive com a participação dos parlamentares que têm compromisso real com o fortalecimento da educação brasileira, portanto, esses governos que fizeram o que fizeram em prol, né, da melhoria, expansão e fortalecimento da educação pública no nosso país nesses últimos 2 anos, tem legitimidade e credibilidade o suficiente para assumir com a população brasileira esse compromisso da gente dar um salto de qualidade mais forte ainda e, portanto, fazer desse país uma verdadeira pátria educadora. Senador Donizete, quando Vossa Excelência fala aqui de programas como o ProUni, como o FIES, etc., etc., nós estamos falando, por exemplo, de uma realidade que, quando o presidente Lula assumiu, tinha 3 milhões de estudantes no ensino, com acesso ao ensino superior. Passado esse período, nós saímos de 3 milhões e hoje já estamos com mais de 7 milhões de jovens tendo acesso ao ensino superior. Isso tanto através do ProUni, através do FIES e através, né, da iniciativa corajosa que começou com o presidente Lula, que foi de apostar na expansão da rede pública. Nós criamos várias universidades. As universidades, a partir dos governos do PT, elas começaram a chegar no Nordeste brasileiro, no norte desse país, porque até então, quando existia alguma universidade nova, ficava mais só no Sul e no Sudeste. Na verdade, no período deles, eles, infelizmente, né, não tiveram a devida responsabilidade para com o ensino superior público,
Daí porque cresceu da forma como cresceu exatamente o ensino superior somente na esfera privada. Nos governos nossos, foram mais de 2 dezenas de universidades. Meu estado, Rio Grande do Norte, que tinha só uma universidade, que era a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ganhou a Universidade Federal do Semiárido. Isso aqui não é devaneio, não é sonho, não, é realização. Os jovens lá de Pau dos Ferros e da toda a região do Alto Oeste sabem o que é que significa ter chegado o campus da UFESA lá. Os jovens lá da região central, Angicos, etc., sabem o que é que significa ter chegado lá o campus da UFESA, lá na cidade de Angicos. Os jovens lá da região do Médio Oeste, lá em Caraúbas, lá no meu estado, Rio Grande do Norte, sabem o que é que significa ter chegado exatamente o campus da Universidade Federal do Semiárido, lá naquela região. E nós não vamos parar por aí. Nós vamos ter mais um campus da Universidade Federal do Semiárido, lá na região do Vale do Açu. Inclusive, vamos começar esse novo campus com o curso de medicina. Vai ser um campus voltado exatamente para a área de ciências da saúde. Quando a gente vai falar, por exemplo, de outra modalidade fundamental, né, do ponto de vista do acesso à educação no nosso país, que é a educação profissional, que foi tão desprezada pelos governos anteriores ao Partido dos Trabalhadores, nós também estamos aqui falando de uma revolução. É bom aqui sempre a gente lembrar. Até os governos do PT, em 100 anos, o Brasil só tinha 144 escolas técnicas. Em 12 anos, governos Lula e o governo da presidenta Dilma, nós já ultrapassamos a casa das 500 unidades de ensino. Ultrapassamos a casa de 500 escolas técnicas. Repito, 144 em 100 anos. Em 10 anos, 12 anos, nós já temos mais de 500. Meu estado, assim como os demais estados do Nordeste, é um exemplo do que eu estou falando. O Rio Grande do Norte, né, nós só temos uma unidade em Natal e Mossoró. Hoje já temos 21 novas escolas técnicas e com o padrão de excelência que essas escolas asseguram, porque elas estão incluídas entre as melhores escolas de nível médio, entre as melhores escolas de ensino profissionalizante e de ensino técnico do mundo. O modelo que a Rede Federal de Educação Profissional oferece, que combina, de um lado, a formação geral com exatamente a preparação, ou seja, o ensino profissionalizante, é esse o modelo que o jovem do Brasil quer. É esse o modelo que a Rede Federal de Educação Profissional oferece, que a gente, inclusive, quer levar para o novo ensino médio ofertado pelos estados, que está exatamente em discussão. Então, senador, eu poderia aqui passar horas e horas falando das conquistas e dos avanços que os governos do Partido dos Trabalhadores promoveu ao longo desses 12 anos. Eu sempre faço questão de dizer, não por vaidade, mas digo isso, primeiro, pelo meu sentimento de dever cumprido e de alegria. O que é que eu quero dizer? É a alegria que eu tive de ter sido escolhida, na época deputada federal, no colegiado de 513 parlamentares, como a relatora de uma das leis mais importantes para os destinos da educação básica nesse país, que foi exatamente o que? O Fundeb, que possibilitou a gente ter uma política de financiamento, não como era na época dos tucanos, porque na época dos tucanos, para eles, o filho do pobre bastava só ter o direito ao ensino fundamental. Isso, né, já era um ato de cidadania. Nós não. Nós achamos que a cidadania tem que ser encarada, né, na sua plenitude. Portanto, né, o filho do pobre, o filho do homem simples, ele tem que ter direito à educação da creche até a pós-graduação. Por isso que a gente criou o Fundeb, e a partir do Fundeb a gente começou a contemplar
não apenas o ensino fundamental, mas a creche, a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio e as suas diversas, exatamente, modalidades. É assim que a gente pensa a educação, senador Donizete, dentro de uma visão sistêmica, né? Ou seja, todo o esforço que nós fizemos e que vamos continuar fazendo e fazendo muito mais para que esse país possa realmente um dia, e nós esperamos que não demore, dados os avanços que nós já tivemos, saldar a enorme dívida que o Estado brasileiro tem para com o direito à educação da nossa população. Essa caminhada está em curso. Então, senador, eu quero aqui, portanto, dizer, né, que hoje, por exemplo, né, o ministro, inclusive, também fez referências lá ao professor Renato Giannini, né, a quem eu quero aqui também, né, render minhas homenagens ao professor Renato Giannini. Todos nós conhecemos um professor brilhante, um intelectual brilhante, e que mesmo, né, no curto espaço de tempo, honrou o cargo de ministro da Educação e deu a sua contribuição para com a luta em prol da educação pública, em prol da educação do nosso país. É importante aqui lembrar, né, que o ministro Giannini, nesse curto período de tempo, lançou exatamente o debate acerca da Base Nacional Comum Curricular, tema esse, iniciativa essa, que é fundamental para a gente reorientar os cursos de pedagogia e formação de professores, além de favorecer as avaliações e respeitar a diversidade de experiências educacionais. Por fim, senador, eu quero aqui também colocar que o ministro da Educação, né, coloca lá que o compromisso do Ministério, do MEC, é sagrado na medida em que nós temos que valorizar, né, os princípios de uma escola, né, que seja laica, republicana, né, que respeite as diferenças, a diversidade e desenvolva uma cultura de paz e diálogo. O ministro hoje lá também destacava, claro, o compromisso com a valorização dos profissionais da educação, ou seja, nós não podemos de maneira nenhuma imaginar que nós vamos alcançar a melhoria da qualidade da educação no nosso país, que não seja, né, pelo caminho de ousar no que diz respeito a uma política atrativa, tanto do ponto de vista da remuneração salarial, como do ponto de vista da questão da formação inicial e continuada. Então, eu portanto, mais uma vez, quero aqui, né, dar as boas-vindas ao ministro que retorna, né, ao MEC. É evidente que, na qualidade de professor que ele de parlamentar que já foi, né, na qualidade de gestor, né, que ele também foi, tanto no MEC como também na Casa Civil. Quero dizer aqui da nossa confiança de que o ministro Mercadante estará à altura de assumir novamente esse desafio, né, de estar à frente de um dos ministérios mais importantes da República, mais importante do país, que é o Ministério da Educação. E mais, eu não tenho nenhuma dúvida que o ministro vai ser um grande lutador do ponto de vista do orçamento do Ministério da Educação. Nós contamos com o ministro pela sua experiência, pela sua capacidade de articulação política, nós contamos muito com ele, os reitores das universidades brasileiras, os reitores dos institutos federais de ensino superior, os profissionais da educação, os movimentos sociais, os parlamentares, nós contamos com o ministro, repito, pela sua experiência, pela sua capacidade de articulação política, portanto, né, dele lutar, né, intensamente para que a gente possa superar essa conjuntura, né, desse contingenciamento orçamentário, para que a educação tenha o orçamento que precisa, porque a pátria educadora, né, ela não combina com corte orçamentário de maneira nenhuma. Uma coisa são situações pontuais, mas isso tem que passar imediatamente. Por fim, senhor presidente, eu quero aqui ainda
dizer, com relação aos professores, senador Donizete, que hoje, finalmente, nós estávamos aqui, foi votada a medida provisória 676, que tratou do famigerado fator previdenciário. Aliás, essa é a herança maldita dos tucanos. Finalmente, hoje, começamos a dar um passo para ir corrigindo essas distorções, né, que a legislação original do chamado fator previdenciário trouxe para com os aposentados e aposentadas do nosso país. Aliás, não foi distorções, não, crueldade. Não existe algo mais cruel que foi criado do ponto de vista de desrespeito aos direitos dos aposentados e aposentadas em todo o país do que esse famigerado fator previdenciário. Repito, hoje se começou exatamente a corrigir isso com a medida provisória aprovada 676. Mas eu quero aqui trazer uma notícia, senador Donizete, tranquilizadora para os nossos profissionais da educação, para os professores. Dizer para eles que, como a medida provisória que tratava do fator previdenciário trazia uma regra especial para os professores, uma vez que a Constituição Federal, artigo 208, parágrafo 8º, assegura-lhes uma redução em 5 anos no tempo de contribuição, ou seja, 30 anos se homem, 25 anos se mulher, ou seja, a redação da medida provisória, da forma como estava aqui, ela estava, digamos assim, falha, no que diz respeito a gente preservar essa conquista importante que os professores têm, que é exatamente a chamada aposentadoria especial, 30 anos para homem e 25 anos para mulheres. Pois eu quero aqui tranquilizar aos meus colegas professores e professoras de todo o país. O senador Antônio Carlos Valadares apresentou uma emenda que foi aqui subscrita por todos nós, emenda essa que foi acatada, portanto, corrigindo essa distorção e harmonizando o texto legal da medida provisória ao texto da Constituição e, portanto, eliminando qualquer dúvida, né? Qualquer interpretação duvidosa que pudesse vir a ter no que diz respeito aos direitos dos professores se aposentarem, repito, em 5 anos no tempo de contribuição, 30 anos se homem e 25 anos exatamente se mulher. Então, essa conquista dos professores da aposentadoria especial está garantida. Finalmente, senador Donizete, quero aqui dizer para a Vossa Excelência e para os demais fazer um registro importante. É que, depois de uma longa greve, os técnicos administrativos das instituições públicas de todo o país estão voltando ao trabalho. Greve essa que foi liderada pela FASUBRA, que é uma entidade combativa, né? Enfim, ontem à noite, graças a Deus, o comando de greve firmou acordo com o governo federal, através do MEC e do Ministério do Planejamento. Eles conseguiram o aumento de 10,8%, né, a ser pago em 2 anos, além de reajustes em benefícios como auxílio alimentação, auxílio pré-escola e também no que diz respeito à questão dos planos de saúde. Mas, para além dessas conquistas aqui, o mais importante, do ponto de vista da luta dos servidores técnicos administrativos das nossas instituições públicas de ensino superior, o compromisso do governo no que diz respeito ao aprimoramento do plano de cargos, carreiras e salários deles, que eu também tive a honra de ter sido a relatora quando, na época, deputada naquela casa. Então, aqui quero, né, enfim, saudar, né, primeiro a categoria, pela combatividade, né, e também aqui saudar o governo, né, por terem chegado exatamente, né, ao entendimento e agora voltando exatamente ao trabalho. Finalmente, né, estive no FNDE hoje com o professor Pedro Fernandes, que é o reitor da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, lá no FNDE, tratando de uma pauta muito importante lá para Apodi, inclusive o prefeito de Apodi esteve agora há pouco comigo, Flaviano, mas lá no FNDE tratei, senador Donizete, da liberação de recursos para que a UERN possa dar continuidade ao belo campus que a UERN está construindo lá na cidade de Apodi, que é uma cidade muito importante lá da região oeste do nosso estado. Era um sonho
né, de milhares de jovens ali de Apodi, de toda aquela região. Esse campus está sendo construído com dinheiro do governo federal, através de uma emenda de bancada que foi apresentada, né? Então, nós estivemos hoje lá para pedir ao MEC agilidade para liberar mais uma parcela de recursos para o campus ser construído. E aqui, senador Donizete, mais uma vez, né, reitero o meu apelo ao governo. A semana passada eu estive aqui nessa tribuna e reiterava meu apelo ao governador do meu estado, né, para que mais esforços fossem feitos no sentido de que a greve da UERN, que até o presente momento é a greve mais longa da história da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, chega ao fim, né? Esse final de semana, infelizmente, o governo terminou anunciando que ia judicializar a greve, o que mereceu da minha parte, claro sim, claro que, né, discordância. Isso vale para qualquer governo, seja do PT ou seja de partido aliado, até porque eu sou de uma escola que aprendi que conflito se resolve pela via do diálogo. Solução passa pelo diálogo, pelo diálogo, pelo diálogo. Por isso que coloquei que era um equívoco o governo do Estado, diante de uma greve que se arrastava há tanto tempo, com tantas consequências que está trazendo para os estudantes e professores, era um equívoco enveredar pelo caminho da judicialização. Quero dizer, senador, que finalmente o bom senso está prevalecendo. Vou concluir, porque hoje o reitor me disse que sentaram ontem novamente com o governo do Estado, a ADUERN, que representa os professores, o Sintauern, que representa os servidores, o reitor, com o gabinete civil lá do governo do Estado. Amanhã, os professores e servidores estarão realizando uma assembleia da categoria e as informações que temos é que há uma boa expectativa de que cheguem a um entendimento e que a paralisação seja encerrada. É isso que eu desejo. Enfim, que as negociações tenham avançado o suficiente, é isso que eu desejo, para que, enfim, né, possamos superar esse impasse amanhã. Portanto, vamos aguardar a Assembleia dos Professores e Servidores, a quem eu quero mais uma vez aqui deixar nosso abraço de solidariedade, de fé, de esperança e de confiança. Repito, que esse impasse possa ser resolvido amanhã com uma proposta que atenda às justas reivindicações dos professores e servidores da Universidade Estadual do meu estado do Rio Grande do Norte. Senador Donizete, muito obrigada pela generosidade de Vossa Excelência, mas é muito importante a gente estar aqui na tribuna da nossa casa, prestando contas do nosso trabalho à sociedade. Muito obrigada.